Bom, hoje nós vamos falar sobre os 15 maiores produtores de petróleo, são chamados senhores do petróleo, né? Vamos lá. Antes disso, vamos fazer uma introdução e contextualizar a produção de petróleo. Primeiro que tem uma tese do pico do petróleo, está falando que a produção de petróleo vai começar a diminuir. Essa tese aqui falava que acho que em 2008, é uma tese antiga. Só que não se verificou. Então vamos ver primeiro por que não se verificou essa queda na produção de petróleo. Não houve uma queda na produção, mas na verdade o mundo consumidor de petróleo, os importadores de petróleo, estão preocupados com a diminuição do crescimento da produção de petróleo. Então até o primeiro choque de petróleo vinha numa curva, tá? O segundo choque de petróleo já diminuiu um pouco. E depois do segundo choque do petróleo, tá? O aumento foi bem menor e agora ultimamente estava menor ainda, tá? Sinceramente eu não sei direito essa curva aqui como que tá, mas a verdade é que o FMI, tá? Isso aqui do FMI, estava preocupado com uma estagnação na produção de petróleo enquanto o PIB mundial estava crescendo. Daí a alta do preço do petróleo, tá? Eu também puxei os meus números, né, para ver se estava batendo aqui com o do FMI. Então eu vi coisa bem parecida, tá? Talvez um pouquinho maior a inclinação aqui, né? Mas a produção de petróleo no mundo está realmente meio estagnada. Daí a alta dos preços, né? Porque a demanda continua forte. Então o preço do petróleo aqui deflacionado pelo Consumer Price Index lá dos Estados Unidos, tá? CPI ou aqui no Brasil é IPC, né? A gente repara então que o preço do petróleo vinha praticamente estabilizado. Com o primeiro choque do petróleo subiu, o segundo choque do petróleo quando os Estados Unidos foram derrotados lá no Irã, né? Tiraram o Shah Reza Pahlavi e botaram o Ayatollah Khomeini. Então isso aqui foi a grande derrota dos Estados Unidos. E depois o mundo entrou em estagnação, em recessão, e o preço do petróleo logicamente caiu. Aqui foi quando a Arábia Saudita aumentou o preço, aqui a crise da Ásia, aqui a quebra do Lehman Brothers. A gente vê que tem uma tendência de alta dos preços, né? Aqui uma alta artificial e aqui uma alta ditada pelo mercado, tá? Pela lei da oferta e da procura. Essa que é a diferença. Isso aqui foi artificial e durou pouco. Essa aqui não, essa aqui é uma alta duradoura. Aqui eu trouxe para vocês então o preço mensal, tá? Aqui corrigido pelos preços das exportações mundiais. Essa correção aqui nos indica que o preço atual é bem mais alto do que a da crise aqui de 73 e 79. Por que isso? Porque o preço das mercadorias transacionadas mundialmente ficou mais barato, a produção industrial ficou mais barata. Então, relativamente a esses números, o petróleo ficou bem mais caro. Tá, aqui, ó, parece bem mais alto, tá vendo? E aqui já fica bem mais baixo. Depende do jeito. Cada olhar revela uma nuance. A gente tem que olhar de todos os lados para ter uma visão mais detalhada do fenômeno. Esse que é o segredo. Mas eu tracei uma linha de tendência, tá? Ultimamente está com uma linha de tendência de alta ao longo do tempo. Não é coisa pequena, não. É coisa que é de 57. O Rudd fala, não, porque vai inverter a tendência. Ele não olha os números, tá? E fica dando chute sem saber. Para sacanear um pouquinho mais o Rudd, olha aqui, eu peguei desde 1900. Então a gente repara que o preço do petróleo beirava os 10 dólares, tá? Subiu um pouco aqui com os dois choques do petróleo, mas agora sim é que a alta é significativa com relação aos dois choques do petróleo. Essa alta aqui foi artificial e essa alta aqui ditada pelo mercado. Então nada indica que vai haver uma reversão dessa alta. Pelo contrário, isso aqui é indicado pela queda do aumento da produção de petróleo diante de uma demanda forte. Mesmo porque agora está entrando os alimentos na produção de petróleo, ou seja, está havendo os biocombustíveis. Se você baixa o preço do petróleo, você deixa de produzir biocombustível, aí sim que vai faltar petróleo, tá? Então hoje você está explorando o petróleo caro, o petróleo do pré-sal, o petróleo não convencional. Se você diminui o preço do petróleo, você inviabiliza essa produção, aí sim é que a oferta vai ser estrangulada. Mas vamos ao que interessa, tá? O motivo desse vídeo, o que é? É ver como é que está a produção em 2011 e como é que vai ser a produção em 2020. Essas previsões foram feitas pela Agência Internacional de Energia e o Douglas me mandou o link, tá? Aí eu compilei os dados no Excel e fiz esse gráfico. Então o que a gente repara?
tem 3 grandes produtores de petróleo: a Arábia Saudita, a Rússia e os Estados Unidos. Desses 3, os 2 primeiros vão baixar um pouquinho, os Estados Unidos vão aumentar bastante a sua produção de petróleo. É isso aqui que o Lincoln vive me enchendo o saco, tá? Isso aqui a gente já sabia, já havia essa previsão, inclusive que em 2035 os Estados Unidos vão ser autossuficientes em petróleo. Então em 2020 eles ainda vão estar importando mais, tá? Ainda vai ser dependente do petróleo. A gente tem aqui que o Irã, tá, que o pessoal vive metendo pau, vai cair um pouco, tem muita reserva. A China não tem reserva de petróleo, mas está fazendo um esforço de exploração. Os dois aqui, tá, a Rússia, a Arábia Saudita tem muito petróleo, um petróleo de excelente qualidade, barato, eles estão sentados no tesouro. A Rússia tem muito gás natural, então são populações pequenas com muitos recursos naturais. Então esses dois países aqui estão muito bem. Os Estados Unidos têm muito recurso natural, o problema é que a população lá é perdulária, a geração gafanhoto. Se eles economizassem um pouco mais, poupassem um pouco mais, fizessem um pouco menos de guerra, eles estariam muito bem, mas com a gastança lá fica difícil. O Irã, então, tem muita reserva, tem muito petróleo, só que está meio excluído do mundo, né? Está com dificuldade de se relacionar com o mundo, os Estados Unidos e Israel bloqueiam ele. A China tem pouco petróleo, mas tem muito carvão mineral. Canadá é um país com grandes dimensões e é uma população pequena, com muito recurso natural, então vai aumentar, beleza. Os Emirados Árabes Unidos, tá? Bastante petróleo, paísinho pequeno. O México, então, está caindo, tá? Já foi um grande produtor de petróleo. Aqui, ó, tá vendo a grande diferença? Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Porque com a falta de petróleo mundial, eles iam ter que tirar aquele bloqueio que existia sobre o Saddam Hussein e botar o Iraque para produzir petróleo, porque senão o mundo não ia ter petróleo. Mas para botar o Iraque para produzir petróleo, tinha que tirar o Saddam Hussein, para o Saddam Hussein não juntar dinheiro e não comprar arma e derrotar os seus inimigos, que são os Estados Unidos e Israel, né? Então, por isso que eles tomaram o Iraque, para poder botar o Iraque para produzir petróleo. E está dando certo, o Iraque está aumentando muito, tá, a produção de petróleo e vai aumentar mais ainda. Kuwait, Venezuela. A Venezuela tem muita reserva de petróleo, eu não sei por que eles não conseguem tirar, tá? Nigéria. Então, aqui ó, tem 3 países que vão aumentar muito a produção. A Noruega, então, é um país rico, tá? População pequena, muito petróleo, exporta, tem fundo soberano. Argélia e Nigéria, sinceramente, eu não acompanho muito não, mas são países pequenos, relativamente com bastante petróleo. Então, aqui tem 3 países que vão aumentar muito a produção. Quem são? Os Estados Unidos, o Iraque e o Brasil. Percentualmente, o Iraque é o que mais vai aumentar. O segundo em percentagem é o Brasil e o terceiro os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a grande novidade, está com gás natural, com petróleo. Então é possível que eles consigam cair menos rapidamente, entendeu? Eles estão em queda livre praticamente diante da China. Mas pode ser que eles apertem os cintos e ponham a viola no saco, começam a trabalhar e gastar menos. Eles cairiam mais lentamente, né? Mas vamos ver como que vai ser. Então os Estados Unidos têm coisas boas, tá? Principalmente na área da energia, e coisas ruins, como déficit comercial, déficit público, gastança, dívida de prefeitura quebrando, Estado quebrando, o abismo fiscal. Vamos ver como é que esses fatores vão se conjugar e assistir. A história está acontecendo na nossa frente. E é gostoso a gente ver o que está acontecendo, principalmente agora lá com aquele calote do Chipre lá, tá, na Europa. A gente vê que os países ricos estão se comportando como pobres, principalmente porque eles não têm petróleo e eles não conseguem pagar o petróleo com um custo muito alto. Essa que é a verdade. Falou, moçada?